Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e ler Efésios 4, do versículo 13 até o versículo 16. Diz o seguinte, o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pode assentar. Nós entramos nesse capítulo 4, porque aqui já vem os assuntos que eu chamo os assuntos práticos. Mas Paulo não dá ordem aqui, senão em mostrar o que é o corpo de Cristo. A igreja é uma unidade. Eu havia falado isso na semana passada. A igreja não é uma união, é uma unidade. Significa uma coisa só, a igreja é. Ela não é fragmentada. Então, tudo o diabo está fazendo hoje para transformar a igreja em um tipo de clube. Ou então, com ideias absurdas que nós vemos por aí, de pessoas que querem dizer a igreja sou eu, por exemplo. O Jailson pode ficar na sua casa e dizer, eu, minha mulher, meus filhos, nós reunir aqui, formamos a igreja. Mas a igreja não é isso. A igreja é uma reunião de pessoas que foram tiradas do mundo. Tá? A palavra eclesia em grego, ela é um povo tirado para fora, formando o quê? Um corpo. Ela é local. Tá? Quando falamos das igrejas aqui em Ribeirão Preto, ou das igrejas no Brasil, ou das igrejas no mundo, aí nós referimos à família de Deus. Tá? A minha irmã Nilza viajou para os Estados Unidos. Ela está lá, hoje, sem dúvida, vai frequentar, vai assistir o culto na igreja onde o filho com a família assiste. É em inglês, ela não compreende a língua, mas ela está lá. E aqueles irmãos em Cristo são irmãos, são da mesma família de Deus. Né? O Jailson tem a igreja dele lá no Piauí. É a família de Deus. Tá? Então, todos nós, assim. Mas a igreja funciona como o corpo na igreja local. É ali que nós conhecemos uns aos outros, que participam junto, que entendemos os dons. Aí eu compreendo, como pastor, eu vou compreendendo qual é o dom de cada um. Cada um tem o seu papel de incrível importância dentro do corpo de Cristo. Pode ser o mais simples, irmão, mas ele está ali, ele é útil na obra de Deus. Então vamos adiante, por quê? O que Paulo está intensificando aqui? A primeira coisa que ele fez é que nós temos que buscar a unidade da fé, a unidade da igreja. Um crente fora da igreja, um crente disperso, não vem nos cultos, ele não está cumprindo o seu dever. Não estou julgando, dizendo que ele não seja crente. Ele está apenas dizendo que ele não está cumprindo o seu dever.
Não tem vida cristã fora da igreja. É dentro, na unidade da igreja, que encontramos apoio, irmãos. Tá? Como é outra coisa a fazer? É que a igreja junta, um ajuda o outro. É por isso que tem aqueles mandamentos chamados recíprocos. É que um colabora com o outro. É um funcionamento de um corpo. Funciona assim. E a igreja é para isso, um ajudar o outro. Então, se eu ficar dizendo eu sou crente, mas não assisto os cultos, e você está bem para lá, então você não é crente. Tá? Porque a coisa que Deus faz, ele emenda uma disciplina boa, ele dá uma chacoalhada, ele dá uma chicotada no crente, para ele aprender a estar na igreja. Tá? Eu falei também dos dons que aparecem aqui. Os dons especiais. Tem 4. Apóstolo, profetas, esses 2 primeiros, eles são vistos na Bíblia. Os profetas no Velho Testamento e os apóstolos no Novo Testamento. Então você tem completo. A casa está segura. Tá? A casa está em ordem. Tem problema não. E tem também aqueles dons que funcionam agora, o evangelista e o pastor. O evangelista é aquele que faz o trabalho de levar o evangelho. É um dom que Deus deu para ele. Tá? E o pastor é aquele que trabalha para ensinar. Ele pega o material dos apóstolos e dos profetas para atingir a igreja. Tá? Para ajudar a igreja. Essa é a função pastoral. O pastor não é um diretor de um clube. Ele é um pastor. Ele deve gastar tempo na palavra para edificar a igreja. Então, aprendemos isso. Agora, qual o propósito disso tudo, irmãos? Está aí o versículo 12 e o versículo 13. Então, vamos concentrar agora na unidade e na formação de um povo forte. Veja, tendo em vista o quê? Versículo 12. O aperfeiçoamento dos santos. O alvo é esse. Nós não chegamos à perfeição ainda. E perfeição na Bíblia, eu falei para os irmãos, que trata de quê? De você chegar a uma maturidade. Tá? Eu até citei o caso de criança, né? O caso do Theo, por exemplo, meu netinho. Ele está crescendo e os pais querem ver ele falando, ele desenvolvendo, ele indo para a escola, ele aprendendo, até ele tem sua própria personalidade, tá? Logo ele casa, é um pai, chega à maturidade. A gente pensa assim, na vida normal. Na vida espiritual é a mesma coisa. Ali está aquela irmã, como a irmã Rosa, por exemplo, que começou, se converteu, aprendeu da palavra, hoje está já servindo ao Senhor na sua igreja. É assim que nós vivemos, irmãos. Cada crente tem que ter sua formação. E como vem essa formação? Vem da autoridade da palavra de Deus. Tá? O pastor não tem outra função. Tá? Ele funciona dentro da palavra. Ele tem que gastar tempo na palavra. E outra coisa, ele olha, irmãos, como é que ele faz? Ele tem o propósito da edificação da igreja, do corpo. Está vendo o versículo 12? Para o desempenho do seu serviço. Então, a igreja trabalha junto ali para o desempenho, um servindo ao outro em amor. Está vendo? Olha, para a edificação. O trabalho dos evangelistas vem. Quando não tem o evangelista, o pastor faz o trabalho de evangelista também. Tá? Eu prego o evangelho, irmãos. Tá? Eu faço esse trabalho de pregar domingo à noite, pregar através da internet. Tudo que eu puder fazer, o que tiver a meu alcance, eu devo fazer para o trabalho de alcançar os perdidos. Quando a igreja cumpre o seu dever,
quando ela está edificada, Deus acrescenta almas. Nós estamos vivendo uma época difícil? Estamos. Não há pecadores mais hoje. Eu já tenho repetido isso várias vezes para os irmãos. Não está havendo pecadores hoje. O que está acontecendo? Está faltando pecadores. Pessoas que chegam para a igreja, querem se converter a Cristo. Então eu não posso faltar, dentro da igreja, o alimento para vocês. É duas coisas, o alimento e a pregação da cruz. Não posso faltar. Eu tenho que trazer. Tá? Agora vamos ver a outra coisa aqui que vem no versículo 13. Até quando vai isso? Até que cheguemos à unidade da fé. Isso aqui eu falei domingo passado. Uma igreja só. Ela não pode ser fragmentada. Eu dou uma olhada sempre na igreja de Colossos, a carta de Paulo aos Colossenses. Parecia uma igreja unida. Todo mundo trabalhando para Deus. Todo mundo alegre. Todos esperando a ida para o céu. Todos em amor. Todos numa só fé. A luta do diabo é criar divisão dentro da igreja. É a luta dele. Um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo aqui, outro grupo ali. Divide a igreja. É como cortar um corpo. Tá? Então, irmãos, a unidade na fé. O trabalho intenso nosso deve ser com esse objetivo. E vamos lá, olha como ele usa expressões aqui. A perfeita, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O alvo do ensino da Bíblia é para que, qual o objetivo? Conhecer quem? O cabeça. Os irmãos já viram o corpo sem cabeça? Não funciona. Quando cortaram a cabeça de João Batista, tiveram que sepultá-lo. O cabeça é importante. Nós vivemos, irmãos, à luz daquilo que está aqui. Nós somos o que somos, aquilo que nós temos aqui. É o nosso computador. Parece que minha irmã, uma das irmãs mais velhas minhas, ela está com Alzheimer. Então, desliga, sabe aqueles fiozinhos que tem ligando ali o cérebro da pessoa? Ela não passa a não funcionar mais. E a pessoa começa a esquecer as coisas, apagando da mente gradativamente. Não há Alzheimer na igreja. Não há, irmãos. Cristo, o cabeça da igreja, o cabeça do corpo, ele nunca fica doente. Nós temos que entendê-lo, conhecê-lo. Esse é um dos trabalhos mais significativos da igreja. Eu devo conhecer quem é Jesus. No Salmo 100, até preguei aqui, os irmãos, às vezes eu repito mensagem porque os irmãos não lembram. Sabei que o Senhor é Deus. Ué, todo mundo não sabe? Não. Muita gente hoje não sabe que Jesus é Deus. Então eu preguei naquele texto para mostrar que ele é Jeová. Ele é Deus. Ele não é esse Jesus da nova era. Isso tem que ser intensificado em nossos dias. A igreja deve o temor a Deus. Está cheio de brincadeira na igreja, irmãos. Cheio de maldade. A igreja tem que saber que Jesus é Deus. Conhecer a Cristo. Conhecer o amor dele. Conhecer a graciosidade dele. Conhecer a beleza de Cristo. Conhecer a ternura de Cristo. Conhecer o juiz que vai julgar. Conhecer a posição dele agora ao Pai. Conhecer como foi que ele se apresentou a nós. Como ele nos ama dia a dia. Como ele manifesta na Bíblia. A igreja deve conhecer. Por quê? A igreja ganha uma formação sadia no conhecimento de Cristo. Tudo hoje é porque nós estamos mais envolvidos com os homens do que com ele. Os irmãos perceberam?
Conhecemos pouco o Senhor. Nós estamos tão interessados no crescimento da igreja que esquecemos quem é o Rei da Glória. Não, irmãos, a noiva deve voltar para o noivo. Ah? Se você quer crescimento, luta por crescimento da igreja, aí tem que pregar o evangelho, claro. Mas você vai esquecer do cabeça. Tá? E aí você vai criar meios para a igreja crescer. Aí a igreja se transforma no clube. É Cristo que faz a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Nós temos que cumprir o nosso dever. Tá? Obediente à voz do nosso Senhor. Tá? Veja, até que cheguemos à unidade, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Eu falei no domingo passado sobre isto. Varonil é cada um funcionando no seu lugar como um crente em Cristo. Não mudemos as coisas, irmãos. Cada crente deve ser um homem em Cristo. Aí você fala, e a mulher? A mulher funcionando dentro do aspecto que Deus chamou. O homem funcionando também. Você viu como o mundo está mudando? Homens querendo ser mulheres e mulheres querendo ser homens. Isso é resultado de ira, irmãos. A igreja não pode atender uma coisa dessa. A igreja não pode funcionar assim. Esse espírito mundano que está lá fora não pode entrar na igreja, não. Direito das mulheres de querer ser super mulher. Não tem isso na Bíblia. A vida do crente é normal. Hoje eu mandei pela internet cada coisa em seu devido lugar, baseando no Salmo 37. O que é que Deus requer de nós? O que é? Eu peço a Deus meus direitos. Deus diz o quê? Primeiro, justiça. Depois, direito. Veja, se eu mudar as coisas, eu torço tudo e trago sofrimento para mim. Esses dias, nós estamos lidando com uma jovem casada, né? Ela está querendo separar do marido, porque o marido não trata bem. Ela é crente, ela diz que é. O marido é crente, é. Mas ele não está tratando bem. Então, ao lidar com ela, eu tenho que pensar primeiro em quê? Na justiça. Cumpre a sua função de justiça, que seus direitos vêm. Está vendo, irmãos? Olha José na casa de Potifar, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, como escravo. Ele não era empregado, ele era escravo. Mas o que ele fez lá? A graça deu-lhe força para ele cumprir sua justiça. Ele fez todo o dever, de tal maneira que o patrão dele confiava nele. Quando a mulher do patrão veio para seduzi-lo, ele fugiu. Então o que houve na casa de Potifar, na vida de José? Ele implantou justiça. Quando ele foi para a prisão, que ficou mais de 2 anos lá, o que ele fez? Ele cumpriu justiça. Parecia que Deus queria empurrá-lo para o inferno, né? Mas não. Deus primeiro aplica justiça. Depois vem os direitos. Se a gente procurar direito primeiro, você vai ter, mas pelo diabo. Tá vendo? Aí você vai ter sofrimento. É o que estão fazendo hoje. Estão buscando uma religião de direitos. Deus não dá direito primeiro. Ele dá justiça. Se a pessoa não for crente, ele busca justiça na cruz. Ele vai a Cristo, para que Cristo lhe salve. Aí ele tem a justiça de Cristo. Tá? Vem sofrimento? Vem. Mas depois vem as maravilhas dos direitos. É isso que Deus fala no Salmo 37, versículo 6. O versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O que ele vai fazer? Versículo 6 explica. Ele fará
eu vou só reler aqui rapidamente, se os irmãos quiserem, Salmo 37, 6. Diz o seguinte, Salmo 37, 6. Essas páginas aqui, elas são muito finas. Salmo 37, 6 diz: Ele fará sobressair a tua justiça como luz. Bonito, né? Primeira coisa que ele vai fazer é fazer sobressair a tua justiça. Quer dizer, ela vai ser acima da justiça do homem. Os irmãos sabem o que é sobressair, né? É a pessoa aparecer mais do que a outra, tá? Por exemplo, a Bíblia fala de Saul, que no meio do povo, ele sobressaía na beleza dele, era mais alto, tá? E aqui é a justiça. Tem pessoas no mundo que fazem justiça. O cara trabalha, é honesto, paga suas dívidas, ele tem justiça, tá? Humanamente falando, tem. Mas a justiça do crente deve sobressair. Está mais alta ainda. E aí vem o quê? E o teu direito, agora vem, o teu direito aparece como o quê? O sol, mas que horas? A meio-dia. É o dia que o sol brilha, é o horário que o sol brilha mais. É isso, queridos. Então, voltando aqui para Efésios, quanto mais crescemos em Cristo, melhor. Tá? E a perfeita varonilidade. O que é isso? A medida correta. Chega um momento que a pessoa cresce, chega à maturidade, né? A gente espera isso. Já viu um filho chegando à idade dele ter casado, dele ter responsabilidade? Ele é um moleque. É um moleque. Está mentindo, roubando, a polícia está atrás dele. Só dá trabalho para os pais. É um moleque, não desenvolveu. Né? E não tem responsabilidade. Nós não podemos contar com pessoas assim. Na igreja, todos os crentes devem chegar à varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo. Tá? O que é isso? Eu não vou ser igual a Jesus. Ele é Deus. Mas eu procuro ser igual à humanidade dele. Cristo é amor, é gracioso, é bondoso, é justo, é santo, é puro. Tudo isso eu devo alcançar em maturidade. Você nunca vai ser perfeito. A perfeição virá lá no céu. Tá? Mas a maturidade deve chegar. Aí está, meus irmãos. Agora, se parássemos aqui, estava ótimo, né? Mas a Bíblia quer ser completa. E ela faz sua completude numa linguagem simples. Qual é o problema? Qual é? Veja o versículo 14. Ele vai para aqueles dilemas que enfrentamos no mundo, na nossa casa, para que não sejamos mais como meninos. Está vendo? Você imaginou? Eu até já falei sobre isso usando ilustrações. Ninguém quer, nenhum pai quer um filho ficando como criança. O irmão Jailson tem filhos, né? E eles estão crescendo. E o pai espera que um dia eles vão chegar à maturidade. Ninguém quer nosso filho. A gente gosta, né? Uma criancinha como o Theo, a gente abraça, eu pego, é meu neto. Mas a gente não ama? Claro que ama. Mas vai chegar um momento que eu não vou mais poder pegar no colo. Ele vai ter sua postura de homem. Tá? A vida passa.
Até o pai vai ver o filho chegando, um momento normal na vida, de casar e deixar os pais sós. É assim que é a vida. Maturidade. Isso nos ensina ou traz lições impressionantes para dentro da igreja. Já imaginou um crente a vida toda como menino? Tem isso? Tem. Você vê um crente muito tempo dentro da igreja. E como menino. Ninguém pode tratar com ele, era um bebê briguento. Tá? E menino que age assim, irmãos. Paulo tratou sobre isso na igreja em Corinto. Sabe por quê? Ele falou ali, vocês são carnais. Paulo não estava criando um terceiro grupo de pessoas. Ele está dizendo a atitude de vocês é uma atitude carnal. Né? Por quê? Está agindo como criança. Já imaginou a pessoa adulta agir como criança? Eu tenho visto pessoas no mundo hoje. O mundo hoje está assim. Tem mulheres que já podiam estar sendo conselheiras para suas filhas, suas netas, seus filhos. Estão agindo como se fossem meninas. Eu conheço pessoas assim. Chegaram à idade de mais de 60 anos e agem como moleques, meninotas. Então, os nossos adolescentes e jovens hoje não têm uma figura que representa. Não tem. Aquele ali é um modelo para mim. Eu vou seguir. O que é que eles têm? Não tem modelo. Até falei, ilustrei dos manequins que tem nas lojas em Ribeirão Preto. Aquelas mulheres sem cabeça. Hoje está tudo assim, irmãos. Homens também. Não tem modelo. Por quê? Porque está todo mundo agindo como se fosse moleque. Abandona o marido. Abandona a esposa. Leva os filhos para uma situação difícil. Cadê? Eu me lembro quando eu era pequeno, os lares, mesmo pessoas não crentes, elas eram representadas na sua família. O pai ensinava a trabalhar, lutar, mesmo não crentes. Hoje não temos isso, irmãos. E dentro das igrejas está assim? Tá. Por quê? Porque criam problemas, não desenvolvem. Ficam como meninos. Não tem compreensão da sua parte no corpo. Não tem. Por quê? A vida ficou assim, falta de conhecimento de Cristo. Eu creio que o problema realmente está na mensagem que é pregada. Para mim é. Se a pessoa nunca foi à cruz de Cristo, nunca se converteu a Cristo de todo o coração, ela vai pensar que ela é crente, mas ela não é. Ela vai dar problema. Ela vai ser sempre a pessoa assim, agindo carnalmente. Carnalmente. Briguenta. Criando divisão dentro da igreja. Nós tivemos isso aqui, os irmãos sabem. Criando grupinhos dentro da igreja. Tá? Não respeitando a autoridade da igreja. Tá? Não entendendo a função de um pastor, a função da igreja e a parte da pessoa como no corpo de Cristo, em relacionamento com a cabeça. Então fica uma igreja desfigurada. Não tendo um cabeça, o que é o cabeça? Normalmente as pessoas assim, irmãos, criam tipo uma mentalidade, criam um líder na mente que ele tem um Jesus diferente. Que tipo de pessoa é essa? Olha o versículo. Como meninos. A palavra meninos aqui indica aquela pessoa que podia estar andando, mas não está. Eu citei lá na minha rua, tem uma menina, ela tem 23 anos, conversei com o pai dela. Ela tem um problema de atraso mental. Era para ela estar casada,
ter sua família, mas ela não pode. Ela age como criança. Ela levanta de manhã, fica conversando com o cãozinho dela, o cachorrinho que ela tem, na rua, falando alto. Por quê? Ela é uma menina ainda, na mente. Na mente é uma menina. E a pessoa assim, se o pai não estiver por perto, ela é levada. Está vendo? Dentro da igreja tem isso. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época agora em que há elementos lá fora, todos gritando: eu tenho Jesus, eu estou pregando, eu tenho amor, mas eles estão lançando armadilhas para as pessoas. Então, quando há isso, o pastor, quando ele não tem a visão correta do que é uma igreja, ele vai então fazer a igreja funcionar de tal maneira que as pessoas sintam ou tenham aquilo que elas querem. Mas lá fora ela está agitada. Está agitada. Qualquer um que fala de Cristo, ela vai acreditar. Se ela ouve uma mensagem pela televisão, ela vai elogiar aquela pessoa. Vai elogiar, vai elevar. Porque ela não tem entendimento. Ela não tem compreensão de quem é Jesus. Se você não ter isso, você vai valorizar o homem. Você vai procurar um ídolo na sua vida. Tá? Não é só na igreja católica que tem idolatria. Tem em cada igreja hoje. O homem cria um Deus fantasia. Então, se ele faz isso, esse é o Jesus meu. Então, qualquer um que apresenta um Jesus do jeito que ele quer, ele vai gostar. Olha que perigo. Nós estamos passando hoje. Olha o que diz o versículo. Versículo 14. Agitados de um lado para o outro. Por que essa agitação? Por falta de um conhecimento adequado no íntimo. Quando eu não tenho, eu sou agitado. Sabe o que está acontecendo hoje? É exatamente isso. Há uma guerra civil lá dentro. Quando você não tem firme convicção daquilo que você crê, você é agitado. Você fica indeciso no íntimo. Você não sabe. Você está atrás de outras coisas. Você não está ligado ao corpo de Cristo. Está vendo? Olha como a Bíblia conduz nossas vidas. Tá? Levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é que temos hoje, irmãos? Está uma fúria tempestuosa de ensinos de demônios para todo lado. O movimento ecumênico hoje é fortíssimo. Todo mundo fala de Jesus. Todo mundo cita a Bíblia hoje. A falsa paz foi injetada como uma droga no coração do povo. Você abre a internet, está todo mundo falando de Jesus. Tem bons pregadores, tá? Por favor. Tem excelentes pregadores. Mas os melhores pregadores hoje, eles estão pregando autoajuda. Tá? Eles estão fortalecendo uma fé falsa. Você não pode dar as pérolas da graça para pessoas que estão no pecado. Elas vão sentir bem. Elas vão dizer amém para tudo. Tá? Amém, amém, amém. Elas vão te dar dinheiro, vão elogiar você. Você está dando pérolas da graça aos porcos. Eles vão fuçar a lama, levando essas joias. É um perigo tremendo, irmãos. Então, há doutrinas assim. Então hoje a gente tem, o pastor está correndo de um lado para o outro, procurando fazer tudo para manter o povo, segurando com atividades, porque eles não conhecem ao Senhor. Tá? Eles são agitados, levados por todo vento de doutrina. Aquele fulano fala ali. Ali tem uma igreja que me aceitou.
eu me sinto bem. Está vendo? Não é uma compreensão da verdade. Olha o que diz. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os irmãos perceberam? Queridos, o movimento religioso é o corredor melhor para ganhar a loteria. Eu estou usando loteria assim, para ganhar dinheiro fácil. Ali nem precisa da sorte. Só precisa que você carregue consigo métodos supersticiosos. Tá? Hoje bajulam a fé. Se você tiver fé, você pode chegar. Deus requer fé de você. Se você tiver fé, você pode brigar com Deus. Briga com Ele. Porque Ele prometeu, Ele não está dando. São astuciosos. Eles arrumaram uma armadilha e a pessoa cai. Cai naquela armadilha. É a fé supersticiosa. Eu falo para os irmãos, sei que eu poderia ficar rico só por causa do título de pastor. Porque pastor para o povo hoje é alguém que veio do céu, que vai fazer milagre. Na minha rua, por exemplo, se eu levar uma água ungida, ou um azeite ungido, e passar na casa de cada um, eu vim aqui para ungir sua casa. Com isso, Deus vai abençoar. Eu cobro X, o povo vai acreditar. Está vendo? Eles vão receber. É pastor, ele faz isso. O povo é levado a isso. É a astúcia desses homens. Por que há tanta igreja hoje? Porque você viaja, vai daqui até minha casa e tem não sei quantos salões abertos. O que grita mais, o que fala mais alto é o ovacionado. Eles estão fortalecendo o egoísmo da pessoa. Umas emoções que não têm base, estrutura firmada na verdade. A pessoa acredita. Aquele homem prega. Maravilha. Eu me lembro, irmão, quando nós estávamos distribuindo folhetos aqui, na região toda. As mensagens trouxeram algumas pessoas. Mas elas pensavam que o pastor era aquele que ia fazer, gritar aqui, faz isso. O povo quer isso, irmão. Dê um empurrão na pessoa, na área de legalismo. Você vai para o inferno. O povo fica todo chocado, ele prega bem. Mas esse não encontra aqui. Nós vamos levar a pessoa à palavra. Ele vai ver o que Deus fala. O povo é assim. Dê um empurrão hoje. Levanta! Você está indo para o inferno. Acorda o povo assim. O povo vai dar valor a quem? A Bíblia? Não, a você. O povo está dormindo no pecado. Então, quando você está dormindo lá para as 3 horas da madrugada, você dá um beliscão em alguém, assim que está dormindo, ele acorda, o que foi? Quem foi isso? Mas depois ele volta a dormir. Se Deus não acordar o homem, ele não é despertado. A igreja tem pessoas dormindo? Tem. Crianças que são inocentes na mente. São simplórios. Acreditam em tudo. Eu me lembro uma vez, eu fui na Bahia no sepultamento de um irmão meu. No ônibus que eu peguei da cidade onde eu nasci até Itabuna, 100 quilômetros de distância, tinha um cara dentro tentando pegar dinheiro do povo. Eu chamei a atenção dele. Ele falava de Jesus, tal para lá. Eu chamei a atenção dele. Você está pregando mentira para o povo. Depois eu contei para alguém, para alguém que frequentava, ela já falecida, essa pessoa, frequentava a igreja lá em Bicuí. Como foi o começo? Eu vi alguém, e ele levantou, e ele falava amém, e ela também disse, aquela pessoa disse, amém, que bênção. Quando eu contei, ela, tá vendo? Tudo hoje, basta falar de Cristo, falar do Espírito Santo, falar
que Deus vai operar milagres, Deus tem bênção, Deus vai tirar toda a maldição da sua vida. O povo diz amém. Amém. Todo vento de doutrina. E que vento de doutrina, os irmãos sabem, o vento traz tudo. Se tiver um mau cheiro de um cadáver lá adiante, e o vento passa, traz aquele mau cheiro para todo lugar. Olha o que Satanás faz. Ventos de doutrina trazem doutrinas de demônios. Tudo aquilo que não tem a verdade pura é contagioso, irmãos. Se qualquer doutrina, pode ser linda como for, tiver uma gota de veneno, é amaldiçoada aquilo. Não vá nessa. Você vai entrar em problema. Lembra que Paulo falou? Se até um anjo do céu vir pregar outro evangelho, fora do que ele pregava, é maldito de Deus. É tão perigoso, irmãos, é tão perigoso que nós nem imaginamos o perigo que ocorre para dentro de uma igreja, quando há uma gota de veneno. Eu vou terminar o assunto aqui, por causa do meu tempo. Agora vamos para a parte final. Versículo 15. Mas, seguindo o quê? A verdade. Está vendo? O que o pastor está pregando aqui? Eu prego a mentira? Eu acho que não. Está aqui minha vida e minhas mensagens para serem julgadas. Qualquer pessoa que entra aqui. Da minha vida. Está perante os pastores. Eu prego na internet, mando para o YouTube, pelo blog, pelo Facebook. Está tudo pronto aí para ser julgado. Eu não estou me elogiando. Eu estou dizendo que eu estou pregando a verdade. E eu falo isso com temor. Nós temos que buscar o quê? A verdade. Nós queremos a verdade. Nós estamos num mundo de mentiras. Tudo é parecido, mas não é. Há muita imitação. O anticristo vai imitar quem? Cristo. Os falsos profetas imitam os verdadeiros profetas. Falsos pastores imitam os pastores. Então, queridos, o que nós estamos buscando? A verdade. Eu estou vendo shows dentro das igrejas. Isso é trabalho de Satanás. Seguindo a verdade, mas como? Em amor. Tá? Se a verdade lhe faz você uma pessoa raivosa, uma pessoa irada, uma pessoa que ataca as pessoas, não funciona. É a verdade em amor. Veja, irmãos, cresçamos em tudo. Em quem? Olha o que final. Na cabeça. Em Cristo. É isso que vale. Essa ligação, irmãos, que tem o corpo com a cabeça. Eu posso receber um tiro aqui na minha barriga, por exemplo, vai recuperar. Mas um tiro na cabeça pode ser fatal. Aqui, irmãos, é a parte mais vital do corpo. Cristo não sofre. Então nós temos que ter essa ligação que temos com a cabeça para tudo funcionar. Está vendo como minhas mãos funcionam? Meus pés, minha boca, funciona tudo adequadamente com o cérebro. Quem é o cabeça? Cristo. Cresçamos nele. E agora, para terminar, de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Está vendo? As juntas aqui, não é a junta para jogar fora não, né? É a junta mesmo, para funcionar, está vendo? O corpo é cheio de juntas. Olha os dedos, olha a mão, olha o braço, olha o ombro, tudo funcionando adequadamente, tudo ajustado. Eu me lembro quando meu sogro, seu Benedito, estava lá em casa. Essa mão, não sei se era a canhota dele, não funcionava por causa do AVC. Estava parado. A boca ele não conseguia falar.
tá? Ele só podia ver, ouvir, tá? E eu e a Nádia cuidando dele, tá? No dia que ele morreu, eu me lembro, quando ele expirou. Quando ele expirou, tudo baixou. Ao pé dele, endireitou na cama, o braço dele abaixou. Tá vendo? Quando o corpo estava funcionando com a cabeça deu problema com o AVC, estava com defeito. O corpo de Cristo não sofre defeito. Não tem esse problema com o AVC. Cristo é perfeito. Nós só temos que lutar pela unidade. Quem faz isso? O Espírito Santo na vida dos crentes. Nós temos que lutar, irmãos. Cuidemos para não ter nada errado dentro da igreja. Qualquer mentira, qualquer fantasia religiosa acaba com a igreja. Ah? Se você sofreu uma pancada no dedo, não é problema com a cabeça. Foi você que afetou ali. Se você estiver dentro da igreja e ter pessoas que vão atingir o corpo de Cristo, essa pessoa tem que sair. Paulo sempre orou. Ele pediu para aqueles homens lá que estavam atrapalhando as igrejas na Galácia, que eles fossem tratados por Deus com terror. Tá? Tem pessoas especialistas em destruir igrejas. Satanás manda. Então nós temos que cuidar, queridos irmãos. E vamos terminar aqui. Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação. Está vendo? Como tudo coopera no corpo, para o bem do corpo. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É assim que funciona a igreja de Cristo. Agora a pergunta, você faz parte desse corpo? Se você faz parte, que bênção. Você está aqui para ajudar, para trabalhar, para o bem do corpo de Cristo. A igreja deve ser amada por nós. Você tem que fazer todo o esforço, todo, pelo bem da igreja onde você frequenta. O bem da igreja que você frequenta. É ali que você recebe alimento. É ali que você aprende de Deus. Você deve dar todo o valor para a igreja. É assim que funciona a igreja em qualquer ocasião. Lá fora, a turbulência, irmãos. A maldade, há perigo, há terror lá fora. Mas a igreja deve estar santa e pura no contexto dela, à luz das Escrituras, seguindo a verdade em amor. Que Deus aplique a sua palavra em nossas vidas.